Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingos Soler. Capítulo 13. O amor na terra. O que é o amor na terra? É um mistério indecifrável, Senhor. É ou nuvem de fumaça que em espirais se desfaz, ou charco lodoso cujos miasmas infeccionam a atmosfera, ou terrível tormenta que tudo arrasta, deixando atrás de si a desolação e a morte. Oh, sim, o amor na terra, ou tem a vida das rosas que sorriem apenas dois crepúsculos, o matutino e o vespertino, ou é causa de paixão nefanda que faz ruborizar quem o sente, ou uma horrível tragédia cujo desenlace é a morte. E os ímpios ainda duvidam, Senhor, e negam com tenaz empenho que tu guardas para teus filhos outros mundos onde as almas podem saciar a sede ardente do teu amor imenso. Eu te amo, Senhor, eu que espero e creio em tua infinita misericórdia, que sei que tu ouvirás meu rogo e que amanhã sorrirei feliz, amando com delírio uma mulher. Ela era tão bela, ainda a vejo com sua fronte pálida coroada de brancos jasmins, com seus negros cachos e com seus olhos irradiando amor. E só a vi 3 vezes, Senhor. E em nenhuma delas pude lhe dizer que minha alma era tua. Meus lábios emudeceram, mas não sei se meus olhos falaram. Triste planeta Terra, e este episódio de amor é o mais santo, é o mais puro. Eram afeições sacrificadas pela religião e pela verdade. Nunca poderei esquecer a menina dos cachos negros, pois era uma criatura dessas que deixam atrás de si um perfume, uma fragrância que nunca evapora. O prazer da dor deixa impresso em nosso ser um sorriso imortal. Estou contente com meu sacrifício, estou gozoso por não ter gozado, porque o prazer da terra não deixa mais herança que luto e lágrimas. Agora ouvi, agora eu toquei, agora me convenci de que o prazer neste mundo é a fonte abundante da dor. Há algum tempo senti uma espécie de doce inveja contemplando 2 seres felizes. Ao vê-los sorrir, eu dizia: Senhor, por que eu não pude sorrir assim? Por que tive que viver tão sozinho? Mas, quão breves dias tive que invejar. Pobre Lina, infeliz Gustavo, ainda me parece que sou vítima de um horrível pesadelo, mas não, é verdade, é uma horrível verdade. Eu os ouvi crescer. Quem diria que os havia de ver morrer, e hoje dormem junto a ela, ao lado da menina dos cachos negros. Minha família da alma está no cemitério. Perdoa-me, Senhor. Em minha dor sou egoísta e esqueço que a família do homem é toda a humanidade. Todos os desventurados são meus filhos, todos os desvalidos meus irmãos, todos os homens meus amigos. Mas estou muito longe da perfeição e ainda tenho a fraqueza de ter meus preferidos. Filhos meus, Gustavo,
Lina, ainda os vejo quando eram criancinhas. Há 20 anos, em uma manhã de abril, um menino que devia ter 7 primaveras veio me buscar. Era lindo e risonho como a primeira ilusão do homem. A irmã de minha mãe ganhou uma menina, é tão bonita. Vá vê-la, padre, queremos que se chame Lina. Venha, que já a estão trazendo. E o menino me fez correr para sair ao encontro do anjo que vinha me pedir, com seu pranto, a água do batismo. Durante a cerimônia, Gustavo olhava para a menina e me dizia com seus lindos olhos: como é bonita! E o menino não estava mentindo, porque a recém-nascida era uma criatura preciosa que crescia entre flores e santas alegrias. Todos os habitantes da aldeia gostavam de Lina. Todos disputávamos suas carícias e éramos felizes quando a menina sorria, porque havia naquele sorriso um brilho celeste. Nada mais doce e comovente que ver aquele infantil casal. Como Gustavo era mais velho, cuidou dela enquanto era pequenina. Ele a fazia dormir em seus braços. Ele a ensinou a andar e a pronunciar meu nome, pois Gustavo, como todas as crianças da aldeia, gostavam muito de mim. E seu maior prazer era trazer Lina para mim e sentá-la em meus joelhos, e ele se recostava em meu ombro e me dizia com terna admiração: como Lina é bonita! Quero que se torne mulher. Para quê? Perguntava eu. Para casar-me com ela, respondia Gustavo gravemente. E quando estivermos casados, viveremos com o Senhor Padre. O Senhor vai ver como seremos contentes. E eu gostava de fazer o menino falar, porque seus planos de felicidade me extasiavam. Lina escutava silenciosa, porque foi um ser que falou muito pouco e sentiu muito. No final de nossas conversações, eu saía vitorioso, porque as duas crianças me abraçavam com a mais terna efusão. Horas de sol, momentos de júbilo, quão breves foram. Com que prazer eduquei Lina. Era tão boa, tão humilde, tão carinhosa. Não sei que laço misterioso a unia a mim, pois sempre passava suas horas de festa em meu jardim. E sua família, como a adorava, vinha atrás dela, como cuidava dos pássaros que faziam ninho no velho cipreste e cultivava minhas flores prediletas. Gustavo às vezes lhe dizia para fazê-la falar: olha que tenho ciúmes, creio que gostas do padre Germano mais que de mim. Lina, ao ouvi-lo, sorria docemente e murmurava: tu me ensinaste a amá-lo. E nesses ternos diálogos passávamos as tardes de domingo. Outras vezes eu me sentava a ler e dizia a Lina e Gustavo: vão passear, meus filhos, mas por perto, para que eu os veja. A felicidade de vocês me faz feliz, não me privem dela. E os dois jovens passeavam. Ele falava sempre, ela sorria com um sorriso celestial. E eu, naqueles momentos, via a menina dos cachos negros e dizia a mim mesmo: eu também teria lhe falado assim. Eu também teria sabido expressar meu imenso amor. Gustavo vive, eu não vivi. Todos têm seu assento no festim eterno da vida, mas o meu ficou vazio. Mas esse rompante de egoísmo
passava logo, e eu exclamava: perdoa-me, Senhor, eu confio em ti, eu também viverei, porque ao deixar a terra encontrarei a menina dos cachos negros. Os dias se passaram. Lina ia completar 17 anos e no dia de seu aniversário eu devia abençoar sua união com Gustavo e constituir uma família, pois os jovens esposos deviam habitar uma casinha que haviam construído ao lado de meu jardim. Meu velho Miguel estava contentíssimo. Eu já me via cercado de ternos cuidados e todos fazíamos planos para as longas noites de inverno, quando estaríamos reunidos em torno da lareira. E nosso coração pulsava de satisfação quando uma manhã os habitantes da aldeia acordaram sobressaltados, porque em todas as casas ecoaram fortes golpes dados com as alabardas nas portas. Mais longe ouvia-se o relinchar dos cavalos que repetiam os ecos das montanhas, e 1000 vozes gritavam ao mesmo tempo: às armas, às armas, guerra ao estrangeiro, guerra! Lina foi a primeira a entrar na igreja gritando: meu padre, que querem esses homens? Entraram em todas as casas. As mulheres choram, os soldados blasfemam, os jovens correm, os idosos falam sozinhos. Venha, venha comigo, parece que chegou o dia do juízo para esta aldeia. Saí com ela e logo soube o que estava acontecendo. A guerra. Esse dragão de voracidade insaciável pedia carne humana e os capitães vinham à nossa aldeia atrás dela. Em menos de 2 horas, aquela risonha aldeia ficou como se a peste houvesse passado por ela. Os bois mugiam nos estábulos, estranhando seu forçoso repouso. As ovelhas soltavam lastimosos balidos dentro do aprisco. As mulheres choravam sem consolo, os idosos falavam sozinhos e deitavam tristes olhares ao caminho, no qual densa nuvem de pó denunciava que alguns pelotões haviam passado por ali. Todos os jovens, todos os homens fortes, para segurar uma arma fratricida, foram arrebatados da aldeia para que regassem com seu sangue generoso os infecundos campos de batalha. Gustavo também se foi. Só teve tempo de deixar Lina em meus braços e dizer: Padre, ao Senhor entrego a vida de minha vida. Velai por ela e velareis por mim. Com doloroso frenesi, aproximei a cabeça do nobre jovem ao meu coração e cobri de lágrimas seus cabelos, enquanto Lina, sem voz, sem lágrimas, com o olhar perdido, desmaiava com a violência da dor. Quando voltou a si, seus pais e os de Gustavo choraram com ela sua imensa desventura. Que dias tristes se sucederam. A aldeia parecia um cemitério. Os trabalhos do campo, única indústria daquele lugar, puramente agrícola, ficaram praticamente paralisados. A miséria estendeu suas negras asas, o desalento foi se apoderando de todos os corações e mais de uma jovem vinha confessar seus pecados, dizendo com angústia: Padre, Deus me castigará porque quero morrer? Lina, em quem a imensa dor havia despertado a energia da alma, dizia-me com veemência: Padre, não é verdade que se ele não vier, nós iremos buscá-lo?
Não quero que ele morra sozinho. Ele pensaria que eu o esqueci e não conseguiria dormir tranquilo em sua sepultura. Iremos, não é? E ao dizer isso, olhava-me de uma maneira que me fazia chorar como criança. Passaram-se 3 anos e nesse tempo Lina perdeu seus pais e os de Gustavo cuidaram dela. Mas a jovem sempre estava em meu jardim falando dele. Parecia uma alma penada. Naquela preciosa criatura só restava vida nos olhos que estavam sempre fixos em mim. Quanto me dizia com aqueles olhares. Havia momentos em que eu não podia resistir, porque suas negras pupilas se transformavam em agudas flechas que atravessavam meu coração. Quem não se angustiava vendo a muda dor de Lina? Porque ela não falava desesperada, não. Sua palavra era tranquila, mas seu olhar era lancinante. Certa tarde foi me buscar no cemitério e com o delicado instinto e fina perspicácia que distingue a mulher, embora eu não lhe houvesse contado a história de minha vida, ela compreendeu que naquele túmulo estava a minha felicidade. Por isso foi me buscar lá, certa de que naquele lugar sagrado eu não lhe negaria nada que me pedisse. Olhou para mim de um modo que me fez tremer e me disse: Padre, Gustavo me chama, eu ouvi, e em nome da morta que aqui dorme, eu vos peço que venha comigo. Ela vos abençoará e Gustavo também. Não sei o que houve comigo, não sei que visão luminosa me pareceu ver. Erguendo-se do fundo do túmulo, olhei para Lina, fascinado, e disse: Iremos. Uma lágrima de gratidão brilhou nos olhos da jovem, e na manhã seguinte saímos da aldeia, acompanhados até longa distância pelos velhos pais de Gustavo. Depois de 1000 vicissitudes, chegamos ao lugar onde havia sido travada a última batalha, e entre montes de cadáveres e de feridos procuramos Gustavo, mas inutilmente. Por fim entramos no acampamento onde haviam improvisado um hospital, e com um olhar Lina abarcou aquele horrível conjunto e via com a rapidez do desejo dirigir-se a um canto daquele largo recinto e cair de joelhos diante de um ferido. Quando pude chegar junto a ela, foi difícil reconhecer Gustavo, que ao me ver estendeu sua mão direita buscando a minha. Nós 3 nos unimos em estreito abraço e nenhum de nós pronunciou uma palavra. Só Lina falava com os olhos. Gustavo queria falar, mas a emoção o sufocava e nós 3 permanecemos um longo tempo em uma situação muito difícil de explicar. As tropas inimigas que haviam ganhado a batalha vieram apoderar-se dos vencidos e recolher os feridos em carros. Lina, ao ver aquele movimento, apoderou-se de uma mão de Gustavo e olhou para mim, dizendo com seu gesto: Não o deixarei. Compreendendo sua heroica resolução, eu me inclinei para ela e disse: Fica calma, não o deixaremos. Por fim, foi a vez de Gustavo, e quando já o iam levantar, o oficial que dirigia aquela tristíssima manobra olhou fixamente para Lina e para mim, que tentávamos levantar nosso ferido. Aproximou-se mais, olhou para mim e exclamou com espanto:
O Senhor aqui, Padre Germano, como deixou vossa aldeia? Em breves palavras expliquei-lhe a causa que motivava minha presença naquele lugar, e ele então disse: há alguns anos devi minha vida ao Senhor, que sem dúvida não me conhece ou recorda, mas eu nunca o esqueci e quero de algum modo pagar a dívida que lhe tenho. Que quer de mim? Que me entregues este ferido, que em breves dias será um corpo, para que ao menos ela possa fechar seus olhos. Sem demora, ele atendeu aos meus desejos e, convenientemente acompanhados, voltamos, depois de 1000 sofrimentos, à nossa aldeia. O pobre Miguel, que diariamente ia ao caminho para ver se chegávamos, ao nos divisar, correu ao meu encontro e disse que o pai de Gustavo havia morrido, impressionado por uma notícia falsa que correra sobre a morte de seu filho e ignorava-se o paradeiro de sua mãe. Diante daquele novo transtorno, conduzi o ferido à minha pobre casa e o colocaram em meu oratório. E desde que ficou acomodado ali, dias verdadeiramente horríveis começaram para mim. Que quadro, Senhor, que quadro! Eu o comparava aos primeiros anos de Lina, quando Gustavo a deixava em meus joelhos e me dizia: Padre, olha como é bonita! Que diferença com o quadro que tinha diante de meus olhos! Que metamorfose! Lina não parecia ela, até seus cabelos estavam grisalhos. De Gustavo não há o que falar. Magro, enegrecido, com os olhos quase sempre fechados, a boca contraída para sufocar gemidos. Mas, se conseguia conter gritos, não podia ocultar o sangue que brotava de sua boca. A cabeça envolta em sangrentas bandagens que, por ordem expressa do médico, não podíamos trocar. Não podíamos lhe dar alimento porque a febre o devorava. Elina, junto a ele, muda, sombria, com o olhar sempre fixo no rosto do ferido, dizendo-me de vez em quando, com voz apagada: que incômodo estamos te causando, Padre, mas pouco tempo te resta para sofrer, porque Gustavo partirá e eu irei com ele, porque no túmulo ele teria medo sem mim. Sim, eu devo ir com ele, sem ele não quero ficar aqui. Eu não sabia o que responder. Olhava para ela, via em seus olhos uma calma impressionante, um não sei que me horrorizava. Olhava para ele e murmurava baixinho: Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Afasta de meus lábios este cálice, e se hei de beber até a última gota, dá-me forças. Senhor, dá-me alento para suportar o enorme peso de minha cruz. Gustavo, de vez em quando, tinha momentos de lucidez. Abria os olhos, olhava para sua amada com santa adoração, depois me notava e dizia com amargura: Pobre, pobre Lina, Padre, é verdade que Deus não existe? E o infeliz doente começava de novo a delirar. Elina me dizia: Padre, vamos rogar por ele? Que dias, Senhor, que dias! Fico horrorizado de lembrar, nem um momento de repouso, nem um segundo de esperança, ouvindo apenas queixas e imprecações, e vendo Lina morrer pouco a pouco. Assim se passaram 3 meses, até que certa manhã, em que eu estava na igreja, cumprindo minha obrigação,
e Lina no jardim, colhendo ervas medicinais para fazer uma infusão, Gustavo se levantou e, em um momento de febre, e procurou em seu uniforme uma pequena adaga, cravando-a certeira no coração, sem proferir nenhum grito, pois Lina nada ouviu. Pouco depois, Lina e eu entramos no quarto. Ao nos aproximarmos da cama, que triste espetáculo, meu Deus! Nunca poderei esquecer. Gustavo estava com os olhos desmesuradamente abertos, a boca contraída por um amargo sorriso. Em sua mão esquerda, as bandagens que havia arrancado da cabeça e a adaga cravada no coração. Lina, sem proferir uma queixa, fechou piedosamente seus olhos e, ao tentar arrancar-lhe a adaga, experimentou uma violenta sacudida e soltou uma estridente gargalhada que sempre ecoará em meus ouvidos. Depois levantou-se, abraçou-me e durante 48 horas só fez rir, vítima de terríveis convulsões. Naquelas 48 horas, esgotou 48 séculos de sofrimento. Que agonia, que angústia, que suplício! Não há frases que possam descrever meu horrível tormento. Por fim, ecoou a derradeira gargalhada. Por um momento, seus olhos se iluminaram com um raio de inteligência. Apertou minhas mãos docemente e reclinou sua cabeça em meu ombro, do mesmo modo que fazia quando menina. E eu, aterrorizado, permaneci não sei quanto tempo imóvel, petrificado diante de tão imensa desventura. Naquela tarde daquele dia, os habitantes da aldeia acompanharam ao cemitério os corpos de Lina e Gustavo, regando a terra de sua vala com lágrimas de amor. Eu os enterrei junto a ela, ao lado do ídolo de minha alma, e todos os dias visito os dois túmulos, experimentando sensações contraditórias. Quando me prostro no túmulo da menina dos cachos negros, minha alma sorri. Parece que meu ser adquire vida e uma dulcíssima tranquilidade se apodera de minha mente. Minhas ideias, em evolução contínua, em vertigem constante, perdem sua dolorosa atividade e algo puro, suave e risonho vem acariciar meus sentidos. Meus olhos se fecham, mas se meu corpo se sente dominado pelo sono, meu espírito vela e se lança ao espaço, e eu a vejo sempre linda, linda e sorridente, que me diz com ternura: termina tua jornada sem impaciência, sem fadiga. Acalma teu íntimo afã, pois eu te espero e a eternidade espera por nós. E acordo ágil e leve, forte, cheio de vida, levanto-me, beijo as flores que crescem vigorosas sobre os restos de seu envoltório e exclamo alvoroçado: Senhor, Tu és grande, Tu és bom, Tu és onipotente, porque é eterna a vida das almas, como eterna é Tua divina vontade. Depois paro no túmulo de Lina e Gustavo e sinto-me possuído por um mal-estar inexplicável. Vejo-o frenético, delirante, rebelando-se contra seu destino, rompendo violentamente os laços da vida, negando a Deus em sua fatal loucura, e ela, possuída pelo mesmo frenesi, rindo com terrível sarcasmo da morte de sua felicidade,
E nesse drama assustador, nessa horrível tragédia, há a febre da paixão chegada ao grau máximo da loucura. Há o fatal egoísmo do homem, porque Gustavo se matou para não sofrer mais, convencido pelo excesso de dor de que sua ferida era incurável. Duvidou da misericórdia de Deus, para quem nada é impossível, porque quem sabe se no fim seria curado? Ou levou em conta a dor imensa de Lina, apostou tudo, quis em sua insensatez pôr fim ao que fim não tem. E a desventurada Lina, ferida na fibra mais sensível, também se esqueceu de Deus e de mim. Não levou em conta sua fé cristã, nem meus cuidados, nem meus ensinamentos, nem meu amor. Só em seu último olhar parecia que me pedia perdão, pela funda ferida que deixava em minha alma, ferida tão profunda que não poderá cicatrizar na terra. Ela e ele se entregaram aos braços do desespero, por isso em seu túmulo não posso sorrir, porque suas sombras atribuladas devem buscar uma a outra, e durante algum tempo não se verão, porque é delito grave quebrar o cumprimento da lei. Todas as dores são merecidas, todas as agonias justificadas, e quem violentamente rompe os laços da vida, despertará nas sombras. Feliz o espírito que sofre resignado todas as dores, porque ao deixar a terra, quão lindo será o seu despertar. Seres queridos, jovens que sonharam com um porvir de amor, almas apaixonadas que eu tanto amei, onde vocês estão? Por que deixaram sua casinha branca? Por que abandonaram os pobres passarinhos que recebiam o pão de suas mãos? Por que esqueceram o solitário ancião que a seu lado sentia o doce calor da vida? Por que foram embora? Partiram porque a guerra, essa hidra de 100 cabeças, essa hiena furiosa, tinha sede de sangue e fome de juventude, e homens fortes que sustentavam o passo hesitante de seus velhos pais correram para afundar no túmulo o progresso do porvir, a esperança de muitas almas apaixonadas. Oh, a guerra, tirania detestável da ignorância, tu conquistas um palmo de terra com a morte de milhões de homens. Direitos de raça, feudos de linhagem, poder de força, vós desaparecereis, porque o progresso vos fará desaparecer. A terra não terá fronteiras, porque será uma só nação. Esse direito brutal, esse ódio ao estrangeiro terá que se extinguir. Que quer dizer estrangeiro? Não é homem? Não é filho de Deus? Não é nosso irmão? Oh, leis e antagonismos terrenos! Oh, bíblico Caim! Quantos Caíns deixaste na humanidade? Senhor, perdoa-me se algumas vezes me faz feliz a ideia de abandonar este fatal exílio. Perdoa-me, Senhor, se quando meu corpo cansado cai desfalecido, eu te pergunto com melancólica alegria: Senhor, chegou minha hora? Os homens deste mundo, com suas ambições, com suas leis tirânicas, aterram-me. A flor da felicidade não se abre na terra, e eu desejo aspirar seu perfume inebriante. Eu desejo uma família doce, amorosa, e neste planeta tenho meu lar
em um cemitério. Lina, Gustavo, e tu, alma de minha alma, a menina pálida dos cachos negros. Espíritos queridos, não me abandonem, deem-me alento, acompanhe-me no último terço de minha jornada. Nós, idosos, somos como as crianças, temos medo da solidão.